Será que nossos participantes vão conseguir fazer essa receita muito bem? Será que vai dar mal? Bom, vamos ver, né? Vamos conhecer eles primeiro? Bom, esses são nossos participantes. Daniel, bom dia, Daniel. Bom dia. Denise, bom dia, Denise. E eu vou perguntar para eles quais são as expectativas deles para a competição de hoje, né? Então, Daniel. Eu nunca tive uma prática de cozinhar. Eu acho que às vezes que eu precisei realmente fazer algo, eu sempre improvisava ali na hora, pegava a receita, tentava seguir o máximo possível. Às vezes dava certo, às vezes não dava, porque eu percebia que, por exemplo, algumas receitas, elas eram muito subjetivas. Eu precisava ter um conhecimento tácito muito aprofundado sobre aquilo. Por exemplo, quando falava sobre uma colher de chá, quando tiver no ponto crocante, quando tivesse com a crosta. Então, tipo assim, esses detalhes eu nunca tive contato, eu não sabia como fazer, como proceder. Então, apesar disso, eu acho que eu vou conseguir sim mandar bem fazendo esse bolo. Enfim, todas as vezes que eu tive que comer um bolo nunca foi feito por mim, mas eu acredito no meu potencial e eu acho que eu consigo sim seguir a receita e mandar bem nesse bolo. Muito legal. E você, Denise, quais são as suas expectativas? Minhas expectativas são as melhores possíveis, as maiores possíveis. Sempre acompanhei minha mãe na cozinha, então ela me passou todos os conhecimentos dela. Por mais que seja um conhecimento tácito, eu consegui acompanhar ali, consegui pegar direitinho todos os conhecimentos. E assim, amo fazer bolo e não vejo a hora de começar. Que vença o melhor. Na nossa receita de bolo de cenoura, iremos utilizar 2 cenouras grandes. Bom, nós temos uma cenoura grande aqui, só que ela tá muito fina, então vai ser melhor estar utilizando 3 cenouras pequenas. A gente pode estar pegando essas cenouras que estão mais bonitinhas. O que seriam essas cenouras bonitinhas? Seriam essas cenouras sem nenhum machucado, como essa daqui, por exemplo. Então, minha receita leva 3 cenouras grandes, só que observando aqui, eu acho que essas cenouras grandes elas estão estragadas, mas só tem cenoura menor. Eu não saberia se tem cenoura maior do que isso, por exemplo. Então eu vou selecionar 4 por via das dúvidas, para ter certeza de que a receita vai dar certo. Bom, agora nós vamos escolher o óleo. Nós temos óleo de soja, girassol, milho. Eu vou optar pelo de milho, que ele é mais saudável. Então, aqui tem óleo de soja, girassol, de milho e canola. Assim, olhando pelo preço, eu percebo que esses de canola, milho e girassol são mais caros. E como eu nunca percebi diferença, não sei se realmente tem diferença de óleo no bolo, acho que eu vou levar esse de soja mesmo. Na escolha do açúcar, eu vou estar levando o açúcar cristal. Então, em relação ao açúcar, assim como o óleo na minha receita, não falava qual era o tipo, se era de soja, se era girassol, simplesmente falava óleo. Aqui, na hora que eu fui comprar o açúcar, eu percebi que também tem o açúcar cristal e o refinado. Só que na receita eles também não falam isso. Agora eu vou estar fazendo a escolha do trigo. Bom, como nossa receita ela já possui o fermento, então eu vou escolher um trigo sem... Então, na minha receita fala sobre trigo sem fermento. Então eu achei esse aqui tradicional. Eu não saberia a diferença entre pegar um trigo sem fermento com fermento, mas eu só estou seguindo a receita mesmo. Agora eu vou estar fazendo a escolha do trigo. Bom, como nossa receita ela já possui o fermento, então eu vou escolher um trigo sem fermento, tradicional mesmo. Então, lá na receita falava para escolher fermento, não falava nada sobre fermento biológico. Então eu não vou levar esse, porque
Eu estou em dúvida, na verdade, se seria esse fermento químico ou se seria o biológico. Acho que eu vou acabar levando esse químico aqui mesmo, que é o que eu mais conheço. Estou fazendo agora a escolha do ovo, e o ovo aqui de granja e o ovo caipira. Eu estou escolhendo o ovo caipira, mas tá bonito. Olhar aqui se ele tem algum estragado, né? Não, parece que aqui tem um estragado, eu vou levar. Aqui tá todos bons, vou levar esse daqui. Agora eu vou escolher o ovo, né? Aí aqui tem esse ovo branco e esse aqui que é marrom. Tô tentando ver se eu encontro aqui a diferença, mas não tem nada falando sobre a diferença entre um e outro. Eu vou levar esse branco aqui mesmo. Bom, além do óleo, a minha receita também ela vai leite. Vou pegar aqui uma caixinha de leite integral. Bom, agora nós vamos picar, descascar, né, primeiramente a nossa cenoura. Bom, primeiro eu vou estar tirando as pontinhas dela, tá? Agora nós vamos estar descascando elas. Eu já lavei elas e após lavar já pode estar descascando. Bom, agora eu vou picar. Eu vou picar em tamanhos menorzinhos, porque isso facilita na hora de triturar no liquidificador. Bom, agora eu vou para o processo de fazer a cenoura, né, de descascar a cenoura. Aqui na receita eu normalmente tiro essa parte aqui da cenoura porque eu acho ela um pouco amarga. Não sei se isso prejudica no bolo. Vou tirar, né, por via das dúvidas. E aí eu vou descascar, né, a cenoura. Gosto de tirar toda a casca dela, porque eu também acho que ela é amarga. Então eu vou tirar mais profunda essa casca, para não deixar nada, né. Quero ganhar esse desafio. O meu bolo vai ser o melhor. E aqui agora eu vou cortar a cenoura. Acho que tem que ser nos tamanhos menores, porque depois eu vou bater no liquidificador, mas acho que desse tamanho tá bom. Fazer bolo de cenoura lembra a minha infância. Eu sempre via minha mãe fazendo, mas eu nunca tive a experiência de ajudar ela. Então eu acho que, apesar de olhar ela fazendo, eu não consegui colocar na prática as minhas habilidades, né, de tentar fazer um bolo. Então eu acredito que agora eu estou vendo a dificuldade de simplesmente ver a minha mãe fazendo um bolo. Eu acho que se eu fizesse junto com ela antes, eu já ia ter uma habilidade maior. Vamos estar utilizando 3 ovos. Então, na minha receita aqui está falando para poder utilizar um ovo normal e 2 ovos, 3 claras em neve e 3 gemas. Eu vou tentar fazer essa separação. Primeiro eu vou deixar aqui o ovo normal, né? E agora eu vou tentar, né, fazer esse ovo em clara, em neve, sei lá. Acho que é 3 gemas e 3 claras em neve. Eu vou tentar fazer, né, essa separação. Pelo que eu já pude, assim, acompanhar. Nossa, já era. Não consegui. Não deu certo. Mas pelo que eu já pude acompanhar, essa separação ela é feita meio que coando o ovo. E você faz assim. Separa. E aí no caso agora você bateria só as claras, né? Mas aqui também tem um pouco da gema, porque eu não soube
fazer essa separação. Espero que isso não implique na minha receita. Bom, agora eu vou colocar o trigo. Serão 3 xícaras de trigo. E aí, Denise? Tudo bem? Como é que tá indo sua receita? Então, tô aqui preparando. Agora já tá na hora de fazer a medição do trigo. Você vai pôr na xícara? Trouxe minha xicrinha da sorte e vou estar colocando 3 xícaras dela. Você sabe mais ou menos quanto que... Tipo, quantas gramas são? Então, essa xícara é equivalente a 200 ml. Então, eu vou colocar ela, são 3 xícaras dela. Aham. Depois você vai acrescentar as outras partes da receita? Sim, aí daqui a pouco eu vou fazer a divisão dos demais ingredientes. Legal, então. Boa sorte. Obrigada. De nada. Bom, eu tô completando aqui a xícara com a colherzinha, porque tem que ser uma xícara cheia, né? Às vezes fica um ar e a xícara não fica totalmente cheia, então eu tô acrescentando aqui. Agora está na parte de selecionar 3 xícaras de farinha de trigo. Eu utilizei essa xícara mesmo que tinha na minha casa. Acredito que seja uma xícara de café, de chá. Na receita não fala, mas acho que vai dar certo. Também eu não sei qual que é a diferença se acabar colocando menos ou mais trigo. Eu sei que vou tentar colocar. E aí ao final eu acho que eu vou adicionar um pouco, uma colher a mais de trigo, para eu ter certeza que realmente eu consegui fazer as 3 xícaras cheias. Agora eu vou estar acrescentando as 2 xícaras de açúcar. Agora eu vou estar acrescentando uma colher de sopa de fermento. Gente, estou muito animada, tô doida que chega a hora já de experimentar o bolo. Bolo de cenoura me lembra muita vida na roça, cheiro de terra molhada. Nossa, amo demais aquele dia chuvoso, comendo aquele bolo com cobertura de chocolate quentinha. Maravilha. Então, gente, agora já na parte final, para selecionar os ingredientes da receita, aqui está falando para utilizar 2 xícaras de açúcar. Eu vou utilizar a mesma xícara que eu utilizei para o fermento, para poder ter para equiparar os ingredientes. E aí, Daniel, tudo bem? E aí, Júlia, tudo bem? Como é que tá indo o andamento dessa receita? Então, eu tive alguns probleminhas. Eu acho que a cenoura tá ok. O trigo eu tive um problema para poder definir a quantidade que seria Uma xícara. se seria cheia, uma xícara transbordando. Eu acabei colocando uma colher a mais de xícara para ter uma certeza, apesar de estar seguindo a receita da minha vovó Maria. Sobre o fermento aqui também falava para colocar meia colher, só que não falava o tipo da colher. Eu acho que essa é uma colher normal. E como você pode perceber aqui, Cuidado, não deixa cair, ó. parece que é uma colher cheia. Sim. Mas eu não sei se uma colher cheia seria transbordando ou se isso seria meia colher. Entendi. Então agora eu vou misturar, né, os ingredientes. Aqui na receita tá falando para colocar as cenouras. Eu vou seguir a ordem, eu não sei se isso interfere. Ele está falando para adicionar somente um ovo e depois os outros 2 na hora de misturar a massa. Mas como não deu certo os meus ovos em neve, eu vou colocar todos eles juntos já. O açúcar e o trigo é depois. Na receita, depois eu colocaria o trigo, açúcar e as 3 gemas, né? E as 2 claras, e as 3 claras. E somente um ovo no liquidificador. Mas como eu não consegui fazer essa separação, eu vou colocar tudo. Bom, agora nós vamos estar untando a nossa forma. Eu gosto de untar com óleo porque já untei outras vezes com manteiga e eu achei que grudou na borda. Agora eu vou estar batendo no liquidificador a nossa cenoura, o nosso óleo, juntamente com o nosso leite. Então, agora eu vou seguir o passo já para poder informar e levar ao forno. E aí, Daniel? E aí, Júlia? Tem
apesar de ter dado errado com os ovos, agora eu já tô na parte de untar, colocar tudo e mandar pro forno. Legal. Eu acho que eu consegui, assim, pelo menos tentar imitar o bolo da minha avó. Agora nós vamos estar acrescentando o nosso açúcar. Será que a nossa receitinha ficou boa? Daniel, eu tô achando que essa já tá ganha. Aqui tá o nosso bolinho. Deixa eu passar. Então, Denise, o que você acha aí que tá dando bolo? Será que tá bom? Tá aqui ainda fazendo, né? Vamos olhar. Tá cheiroso, hein? Traz aí o bolo pra ver. Tá bom. Nossa, esse é o seu. Esse é o meu. É, a massa parece que ficou mais... Por que você tá colocando o palito assim? Se o palito sair sujo com massa, é porque ainda tá cru. Você vê que ele saiu praticamente limpinho, né? Tá. Então ele já tá bom, já tá no ponto. Ah, entendi. Eu gosto de utilizar o palito porque o garfo acho que faz acaba machucando o bolo, né? É, a diferença tá um pouco gritante. Tá um pouco. Mas eu, assim, normalmente utilizo o garfo pra poder fazer isso. Bom, gente, continuando o nosso programa, olhem o resultado. Esse foi o bolo da Denise e esse foi o bolo do Daniel. Bom, agora nós vamos estar colocando a nossa calda. A gente pode ver que a calda tá bem consistente, ela deu uma esfriadinha, vocês podem ver. Então, galera, agora que a calda tá pronta, se vocês observarem, eu deixei ela no fogo baixo até ela borbulhar. Aí agora ela tá um pouco mole, né? Eu acho que não chegou totalmente no ponto, mas vai dar certo. E antes de vir pra competição, a técnica que minha avó me ensinou é furar o bolo para fazer com que a calda entre. Nossa, quebrei o bolo. Vamos lá, agora eu vou colocar a calda por cima do bolo. Acho que tá bem mole essa calda, hein, galera? Então, gente, eu acho que deu ruim. Eu acho que deu ruim. Então, gente, esse é o bolo. Espero que vocês tenham gostado, né? Oi, gente, chegamos à final, os 2 bolos aqui feitos pelos nossos participantes. Eu acho que foi uma competição muito legal, gente. O que vocês acharam, gente? O que você achou do seu bolo? Você primeiro. Bom, eu achei incrível, uma experiência incrível poder estar apresentando, né, uma receita. E assim, é um conhecimento que eu trago há muito tempo, pois sempre ajudei minha mãe, né, na cozinha, como eu falei anteriormente. E assim, o conhecimento tácito dela, ela conseguia me passar assim. Então eu observando e já com essa experiência, eu tenho muito conhecimento tácito em relação a estar... Você cresceu fazendo esse bolo? Eu cresci fazendo, Legal. então assim, já é algo que eu adquiri há muito tempo. Então, o ponto de uma massa homogênea, eu sei o ponto certo, que talvez para um iniciante seja algo difícil, não seja algo muito claro, mas para quem já faz há muito tempo, já é algo fácil de ser notado. O ponto certo da calda, o tempo necessário para a cenoura triturar no liquidificador, para ficar bem trituradinha, e não, A massa bem homogênea. bem homogênea, e não ficar aqueles pedacinhos de cenoura, né? Então, são todos conhecimentos que eu adquiri. Legal. Então, é um conhecimento tácito. Legal, Denise. E como a gente pode ver, ficou muito bonito o bolo dela, né? Obrigada. Agora vamos ver do nosso outro finalista, Daniel. Como podemos ver, o bolo ficou um pouco diferente do da Denise. Bom, vamos ver o que ele acha sobre isso, né? Então, eu gostei muito da experiência, assim, pelo que eu pude perceber, eu tive que seguir a regra, né, a receita da minha avó Maria, só que, por exemplo, durante a receita, somente me falava o seguinte, bata a massa no liquidificador até ela ficar homogênea. Só que, por exemplo,
eu não sabia olhar para a massa e ver o que era ela tá homogênea, sabe? Eu não conseguia identificar isso. Por exemplo, a questão da cobertura. Eu não soube, por exemplo, um ponto para a cobertura ficar consistente. Eu não consegui saber o que é uma cobertura consistente para eu poder colocar no bolo. Aí a cobertura ficou um pouco mole, como, né, se pode perceber aqui. Então eu acho que, tipo assim, apesar de seguir a receita, eu tive muita dificuldade com os adjetivos que tinham nessa receita, que não explicavam muito bem o que era. Por exemplo, uma colher de sopa. Para mim, eu não consigo identificar o que é isso também, por exemplo. Uma cenoura grande, uma cenoura que esteja boa e que seja grande. Sim. O que é uma cenoura boa? Entendeu? Eu não saberia. Então eu fui meio que tentando seguir as minhas intenções da ação. Então, por exemplo, eu sabia que eu queria fazer um bolo com bastante recheio. Talvez eu não consegui chegar nesse nível, eu não consegui cumprir essa minha ação, porque eu já não tinha consciência de a que ponto, o que eu deveria fazer para ter um bolo com bastante recheio e consistente. Sim. Agora na Denise, por exemplo, eu pude perceber que é diferente, já que a Denise, ela já tem uma experiência adquirida de fazer bolo, então quando ela vai realizar a ação de fazer um bolo, ela já tem a sua intenção bem definida, que ela quer um bolo de cenoura com a massa homogênea, com a cobertura consistente. E ela já tem essa intenção, mais a experiência de conseguir realizar um bolo do jeito que ela deseja. E eu acho que isso está muito interligado, né, com as árvores de ação, porque, por exemplo, eu precisei utilizar as ações polimórficas, que elas são definidas como um comportamento mais a sua intenção de fazer o bolo. Sim. E essas ações polimórficas, elas envolvem a subjetividade de uma massa homogênea, do que é uma cobertura consistente, e também utilizei ações bimeomórficas, que é a imitação, né, do que me mandava fazer na receita. Então, por exemplo, na hora que falava para eu mexer a massa com o ovo, isso para mim já era algo bem explícito e que eu já saberia como fazer isso. E o resultado de como que eu mexesse essa massa não iria alterar significativamente no resultado final. Então é meio que uma ação já padronizada. Mas as ações polimórficas para fazer esse bolo, assim, foi bem complicado. Acredito em você, Daniel. Bom, esse foi o nosso Bake Off Unifei. Bom, o que vocês acham? Quem vai ganhar essa competição de hoje? Daniel ou Denise? Bom, vamos ver, né? O que vocês acham? Bom, gente, esse foi o nosso Bake Off Unifei e o resultado a gente vai ver aqui e agora. Bake Off Unifei!